Foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu se separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então esse aqui é um breve relato. Mateus ele dá uma resumida ali de todo o processo aqui da história do nascimento de Jesus. E assim como foi dito na peça, aqui já um pouquinho antes, as pessoas elas têm muitas noções do que é o Natal. Natal é uma época de trocar presente, Natal é uma época das pessoas ficarem mais unidas. É tão dito aí sobre o tal do espírito do Natal, né? As pessoas ficam mais caridosas, ficam mais afetivas. E o que a gente lê aqui no relato do nascimento de Jesus, que o Natal, em essência, ele tem a ver com o nascimento de Jesus. Ele não tem a ver com troca de presentes, ele não tem a ver com espírito natalino, ele não tem a ver com cordialidade entre as pessoas, com carinhos e amizades, e comer junto. Isso são coisas legais? São. Tem algum problema nisso? De forma alguma. Eu ainda conversava, não sei se foi ontem ou anteontem, sobre as coisas que eu mais gosto do Natal, da festa do Natal, que é quando a gente está em família. Isso para mim é muito importante, é muito satisfatório. Eu gosto de todos os natais estar reunido com a minha família. A gente comer junto e conta piada e lembra a história da infância, principalmente da minha irmã. A gente gosta de contar as presepadas dela. É a caçula, então sobra. Isso é legal, mas isso não é o Natal. Isso a gente faz, porque é bom. Mas se a gente resumir o nosso Natal a essas coisas, a gente perde a essência do Natal. A gente perde o porquê de tudo isso. E o relato aqui fala do nascimento de Jesus. E aqui fala como foi que aconteceu, o anjo falando com José. E esse verso 21, que foi até citado durante a peça, está meio agudinho, Dá uma baixadinha, por favor. Ela dará à luz um filho, no verso 21, Ela dará à luz um filho a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso é a grande coisa do Natal. Existem pessoas que até falam sobre a vinda de Jesus, e eu já vi até alguns pastores falando isso. Porque Jesus ele veio, ele trouxe uma mensagem de esperança. Então o Natal é essa mensagem de esperança que Jesus trouxe. Não, gente. Natal não é uma mensagem de esperança. Jesus não veio trazer uma mensagem de esperança. Jesus não veio trazer boas atitudes. Ele é a esperança que veio. Aqui fala que Ele é que salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus aqui não veio te dar uma receitinha de como viver melhor. O Natal, Jesus não é isso. Jesus ele é a própria esperança, a esperança encarnada. Isso é o Natal. Não é falar, Jesus nasceu e ele veio dar um bom exemplo. Não, ele não veio dar um bom exemplo. Ele veio nos redimir dos nossos pecados. E isso é o Natal. Quando nós falamos aqui da nossa conversão, nós temos aquela consciência do que nós éramos sem Jesus e o que Jesus fez em nós. E isso é o Natal. Quando nós lemos esse texto de Jesus, do nascimento de Jesus e que ele veio, Maria engravidou por intermédio do Espírito Santo, isso aqui está falando diretamente da nossa salvação. Isso não está falando simplesmente de um evento histórico que aconteceu há um pouco mais de 2000 anos. Isso está falando da nossa salvação. Se ele não tivesse vindo, não teria salvação. Não existiria esperança para nós. Nós continuaríamos, como diz Paulo lá em Efésios 2, mortos em nossas transgressões e delitos. Mas lá em Efésios mesmo, no capítulo 1, ele fala mais, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo foi nos concedido nele. E isso é o Natal.
Então, eu sei, a gente não tem que simplesmente lembrar desse fato uma vez por ano. Existem... todo Natal é a mesma coisa, e parece que cada ano isso se intensifica, que essa briga por cristão não comemora Natal. Alguém viu isso? Já ouviu isso? Não pode ter árvore de Natal. Isso aqui nós estamos cometendo uma grande heresia aqui, tendo uma pequena árvore de Natal na igreja. Não pode enfeitar, não pode falar Feliz Natal para ninguém, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ninguém está falando que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. É simplesmente uma época do ano em que nós celebramos a vinda do nosso Senhor. Eu não quero saber se ele nasceu no dia 25 de dezembro, se ele nasceu no dia 2 de março, não interessa. O importante é que ele veio. E essa data foi escolhida, não sei porquê, e também não importa. O importante é que existe uma data onde nós celebramos a vinda do nosso Senhor. Então vamos celebrar. A árvore de Natal é um enfeite. Ela não muda nada na nossa vida. Ela não traz nem bênção nem maldição. Ela é um enfeite. O que importa é que nós temos que ter a convicção no nosso coração que o nosso Senhor veio. O Deus, como diz lá em João 1, que nós citamos aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E isso é o que importa. Isso é o Natal. E aproveitando esse gancho onde essas pessoas estão... Para de comemorar o Natal, não pode falar Feliz Natal, não pode ter árvore de Natal, não pode ter nada disso. Isso é uma grande oportunidade para nós proclamarmos a vinda do nosso Senhor. Quando nós estivermos com os nossos amigos do trabalho, da escola, eu sei que muita da escola já parou, do trabalho bastante gente já parou, alguns ainda vão ver essa semana, então aproveita, quando você for dar o seu Feliz Natal, não fala, tenha um bom Natal, lá um Feliz Natal, se divirta com a sua família, ganhe muitos presentes, mas não fala, tenha um Feliz Natal, entenda, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, veio à terra para resgatar o seu povo dos seus pecados. Vamos aproveitar para divulgar a mensagem da vinda do nosso Senhor. Isso é uma grande oportunidade para a gente. Se a gente parar de comemorar o Natal, a gente perde a oportunidade de pregar o Evangelho. Então vamos aproveitar essa data, não simplesmente para curtirmos a nossa festa de Natal, o feriado do Natal, mas vamos celebrar com nós sozinhos, com a nossa família e com as pessoas com quem nós nos relacionarmos. Vamos falar do Natal, vamos falar qual é o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do Natal, que é a vinda do nosso Senhor. Amém? Eu queria, então, só ler com vocês aqui, eu não vou me estender, lá em João 1, eu já citei aqui, mas eu quero ler o texto na íntegra com vocês. Eu gosto do relato de João, porque os outros evangelhos eles trazem o relato histórico de Jesus. A gente viu lá, porque Maria se viu grávida pelo Espírito Santo, e conta o relato. Se a gente for lá em Lucas também, Lucas ainda ele é detalhista em algumas coisas, ele vai falar da vinda do que aconteceu com os pastores. Todos vocês conhecem a história. Se você não conhece, por favor, leia os evangelhos. Mas vai falar dos pastores, vai falar dos magos que viram a estrela e eles seguiram aquela estrela e chegaram até Jesus, que estava naquele estábulo, deitado numa manjedoura, o rei do universo ali dentro de uma manjedoura, que não tinha nem lugar para ficar. Tem aquela musiquinha que as crianças cantam, não há lugar, me desculpe, mas lotado está. Não tinha lugar para Jesus. E aí a gente chega em João, e João ele não traz um relato histórico da vinda de Jesus, mas ele fala de uma maneira muito mais profunda. Então ele começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Olha que texto maravilhoso que João escreve. E aí a gente acabou de ler o relato lá em Mateus, que fala que Maria se viu grávida pelo Espírito Santo, José ficou com medo, quis fugir, o anjo aparece, fala, não, esse
Você vai dar o nome de Jesus, porque Ele é o que veio salvar o seu povo dos seus pecados. E aí tem toda essa história que a gente acabou de falar aqui, Jesus numa manjedoura. E olha o que João fala dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então, olha, o Natal, ele não é simplesmente a vinda de um menino que nasceu milagrosamente. É o próprio Deus, o que sustenta todas as coisas. E, se eu não me engano, é Lutero que falou isso. Ou eu acho que é numa música que Lutero escreveu, não tenho certeza exatamente, mas que ele narra, é uma canção longa até, que ele narra todo o nascimento de Jesus, é uma música de Natal que ele compôs para a igreja. E aí, num pequeno trecho, ele cita, né, esse texto de João aqui, e ele fala que aquele bebezinho que estava ali naquela manjedoura, que não sabia falar, ele só tinha um balbuciar, um ba, ba, da, da. E ele falou, e aquele balbuciar daquele bebezinho sustentava todo o universo. Esse é o nosso Deus, isso é o Natal. E aquele bebezinho tão frágil, mas que o balbuciar dele sustenta todo o universo. Ele não era simplesmente um bebezinho, ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores naquele bebezinho, que veio por nossa causa. Ele não precisava ter vindo. Ele não tinha nada, né, que pudesse eu olhar aqui para a terra e falar, puxa, que vontade de ir lá. Que vontade do Deus glorioso virar um bebezinho. Não, mas ele fez isso porque ele queria nos resgatar do nosso pecado. Isso é maravilhoso, isso é motivo de nós celebrarmos. Então vamos celebrar o Natal com intensidade, porque o Deus Todo-Poderoso, o eterno Deus, decidiu virar aquele bebezinho, naquela época, como diz Paulo, na plenitude dos tempos, e vir resgatar o seu povo. E a gente sabe que não parou, né? Ele cresceu. Passaram-se 30 anos, e aí ele aparece publicamente, e ele começa a ensinar, ele começa a realizar milagres. E ele tem uma trajetória de 3 anos e meio sobre essa terra. E no final desse período, ele morre na cruz, em nosso lugar. Aquele Deus Todo-Poderoso que virou um bebezinho, aquele bebezinho inocente, que não cometeu pecado nenhum em toda a sua vida, foi santo e puro até o fim. Ele decide morrer na cruz no nosso lugar. E leva todos os nossos pecados, como está lá, como foi profetizado por Isaías 53. A gente lê algumas coisas de Isaías. E Isaías, eu acho que é o profeta que mais narra a vinda do nosso Senhor e tudo que ele passou. E fala lá que pelas suas pisaduras fomos sarados. Que ele não tinha beleza alguma. Nada era atraente nele. Porque ele se fez como uma pessoa comum. Como diz Paulo lá em Filipenses, ele esvaziou-se de si mesmo, da sua glória. Ele decidiu se esvaziar dessa glória em nosso favor. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele era um homem que morreu no nosso lugar. Mas o mais maravilhoso é que ele não ficou morto. No 3º dia, ele ressuscitou. O poder do Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. E ele está sentado à direita do Deus Pai. E nós podemos estar com ele. Como diz lá em Colossenses, nós estamos nele. E um dia estaremos lá na glória, na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus veio. Porque ele veio, porque ele morreu e ele ressuscitou. Nós temos esperança. Então o Natal não é só uma coisa histórica. Quando nós comemoramos aniversários todos os anos, nós só lembramos que agora nós temos mais, né, um ano vivido, né, temos um ano a menos pela frente. Essa é a grande verdade. Então, só que quando pensamos em Jesus, não é o aniversário de Jesus
porque Ele morreu já, e Ele já ressuscitou e vai viver eternamente. Então, celebrar o nascimento de Jesus é celebrar a nossa vida eterna com Ele, a nossa esperança na eternidade. Não é simplesmente falar que Ele veio, mas Ele veio e nos gerou vida eterna, para toda a eternidade, para todo sempre. Nós temos essa esperança de que nós estaremos com Ele, Ele virá novamente nos resgatar e moraremos com Ele a eternidade, na presença do Senhor dos Senhores. Amém? Essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês.